Oi gente, meu nome é Catarina Sete, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que é a inteligência emocional. Essa habilidade tão falada, tão discutida e tão requisitada nos dias atuais. Então, basicamente, de uma forma muito simples, a gente pode entender a inteligência emocional a partir de 3 fatores ou 3 pilares englobados aqui. O primeiro deles é a capacidade que eu tenho de reconhecer e nomear as minhas emoções e os meus sentimentos. O segundo deles é a capacidade que eu tenho de reconhecer as emoções e os sentimentos do outro. E o terceiro elemento aqui, o terceiro pilar, é a capacidade que eu tenho de gerenciar e regular as minhas emoções e os meus sentimentos. É importante a gente considerar que para eu conseguir regular as minhas emoções e os meus sentimentos, primeiro eu preciso reconhecer e nomear. Eu não consigo regular ou gerenciar algo que eu não sei o que está acontecendo. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que está acontecendo com a gente, para daí a gente conseguir criar estratégias possíveis para a gente poder manejar ou gerenciar da melhor forma possível para cada situação o que está acontecendo com a gente ou quais sentimentos a gente está alimentando ali. É importante considerar que ter inteligência emocional não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa fria, sem emoções, sem sentimentos, racional demais. Não é isso. Uma pessoa que tem inteligência emocional bem desenvolvida é aquela pessoa que não se deixa levar pelas emoções, pelos sentimentos, que no geral não vai agir por impulso ou no automático. São pessoas que consideram as emoções e os sentimentos para tomada de decisão, são pessoas que sabem ter trocas mais saudáveis e mais duradouras com o outro. Então toda essa capacidade de reconhecer, nomear e gerenciar o que se passa comigo vai favorecer tanto o relacionamento que eu tenho comigo mesma, quanto os relacionamentos sociais que eu tenho com familiares, amigos, no trabalho, amorosos e assim por diante. E a capacidade de reconhecer a emoção e o sentimento do outro também é importante quando a gente fala de relacionamento humano, porque a partir do que eu reconheço eu posso ter trocas mais saudáveis. Então lembrem-se que nem tudo é dito, nem tudo é falado, nem tudo é colocado em palavras. Então é importante aqui a gente considerar que quando eu consigo reconhecer no outro o que está se passando, eu posso também criar aí laços mais afetivos, laços mais íntimos e laços mais saudáveis. E aí, como que eu faço para reconhecer esses sentimentos e emoções nos outros, né? No geral, a gente vai usar muito da expressão facial e da expressão corporal. E esse é um ponto importante, porque desde que a gente começou aí, né? Desde que iniciou a pandemia, a gente começou a usar muito a forma online para interagir. E em muitos lugares a gente usava sem a câmera, o que a gente também perdeu um pouco dessa capacidade, dessa percepção da face do outro e do corpo do outro. Então eu perco também um pouco de informação em determinadas interações sociais que eu faço de forma online. Esse é um ponto muito importante para a gente pensar enquanto social, enquanto como estamos interagindo, enquanto como isso pode impactar ou como tem impactado nas minhas relações sociais e profissionais. Então, basicamente, a inteligência emocional vai ser então englobada por tudo isso que eu falei, e é importante a gente considerar que a inteligência emocional é uma capacidade que eu consigo desenvolver. Então, aí eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais detalhadamente como que eu desenvolvo a inteligência emocional, mas é uma capacidade que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Não necessariamente vai ser um desenvolvimento linear. Na psicologia, a gente sempre fala que o desenvolvimento vai acontecendo conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas é importante a gente considerar que eu consigo desenvolver. Ninguém nasce com essa capacidade já desenvolvida. A gente vai desenvolvendo a partir do momento que a gente faz pausas, que a gente consegue reconhecer, que a gente consegue nomear, pausas no sentido de olhar para si e se auto-perceber e se auto-observar e conseguir nomear os sentimentos e emoções que estão passando ali e também no outro. Então é importante a gente considerar que a gente consegue desenvolver essa capacidade e que cada vez mais essa capacidade vai ser requisitada. Pensando no mundo bunny que a gente vive hoje, né? Nesse mundo rápido, ansioso, imprevisível. Então tá sempre mudando, sempre com muita informação, sempre muita coisa acontecendo. É difícil muitas vezes a gente fazer planos de longo prazo porque as coisas vão mudando. Então é importante a gente considerar que a inteligência emocional é uma capacidade muito requisitada
listada aqui, porque conforme todas essas mudanças, conforme o aumento da ansiedade, assim por diante, a inteligência emocional vai me ajudar a regular e manejar as emoções e os sentimentos que vão aparecendo ao longo do caminho. É importante considerar que todo mundo tem emoção e que todo mundo tem sentimento. E uma diferença básica aqui é que emoção são as nossas respostas físicas e químicas do nosso corpo frente a alguma situação, e a gente tem algumas emoções básicas, e os sentimentos são quais sentimentos, né? O que eu tenho nutrido a partir dessas emoções que têm aparecido para mim. Então é importante a gente considerar que todo mundo sente isso. Algumas pessoas são mais racionais, algumas pessoas têm mais dificuldade de acessar isso. Muitas vezes a gente não foi ensinado a nomear e reconhecer essas emoções, mas é importante a gente considerar que a gente pode sim ter esse desenvolvimento dessa capacidade, e que essa capacidade vai ajudar muito na forma como a gente se relaciona tanto com a gente quanto com os outros. Então é importante a gente considerar, para fechar aqui, né, o que a falta da inteligência emocional pode trazer para nossa vida. O primeiro ponto é eu não saber reconhecer as minhas emoções e os meus sentimentos e as dos outros, e isso pode causar conflito nas relações, tanto na relação comigo mesma, quanto nas relações que eu tenho para com o outro. Um segundo ponto é não consultar as minhas emoções nas tomadas de decisão, e aí eu me torno muito racional ou muito impulsivo, eu ajo sem pensar, sem entender o que está acontecendo comigo. Então é importante aqui a gente ter um equilíbrio entre racional e emocional, e para isso eu preciso considerar as minhas emoções e os meus sentimentos frente àquilo que tem me acontecido, para eu também tomar uma decisão, ou para eu também entender qual é a melhor forma de eu me portar, de eu me comportar, visando o resultado ou o objetivo que eu quero para minha vida. E um terceiro ponto que a falta de inteligência emocional traz é não conseguir regular as minhas emoções. E aí eu tenho essa dificuldade de ter relacionamentos mais saudáveis e mais duradouros. Se eu não consigo regular muito bem, ou eu explodo, ou eu fico muito impulsivo, ou eu brigo com todo mundo e assim por diante. Então é importante a gente considerar a inteligência emocional, é importante a gente pensar sobre isso, e é importante também a gente criar estratégias para desenvolvê-la. E a ideia aí, ao longo desses vídeos que eu vá trazendo para vocês, é também contar para vocês quais estratégias práticas a gente pode usar para desenvolver essa capacidade. Mas aqui fica uma dica final do vídeo, que é: faça pausas quando você estiver sentindo alguma coisa, faça uma pausa e se pergunte: o que eu tô sentindo? O que é isso que eu não sei nomear, mas que eu preciso aprender a nomear, que vai me ajudar no futuro? Então acho que esse é um primeiro passo para quem quer desenvolver inteligência emocional. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui e deixa nos comentários também ideias para outros vídeos. É isso, gente. Obrigada e até mais!